Nós estamos falando do ano da multiplicação, o versículo base, dessa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Nós vamos começar hoje, o primeiro dia, e eu quero falar sobre as bênçãos da multiplicação. Quando Deus coloca o homem no Éden, Deus dá uma ordem: frutificai e multiplicai. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. E quando nós temos Deus, Jesus como a origem de tudo, Ele vai abrir caminho em todas as áreas da nossa vida, Porque se Ele aqui no texto, Ele se apresenta como a videira verdadeira, a fonte da vida, e Ele nos ensina então que nós somos convidados a refletir sobre algo, as nossas vidas, elas estão ligadas nessa videira. Nós vamos ver que esse texto aqui de João, ele fala de 3 frutos, que eu e você podemos colher neste ano de 2025, mas precisamos estar ligados na videira verdadeira. O segredo é você estar ligado na videira. Então, as bênçãos da multiplicação, precisamos permanecer na videira. João capítulo 15, versículo 5, todos acharam aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A gente todo ano, quando começa, nós somos convidados a refletir sobre o que Deus deseja fazer em nossas vidas, Todo início de ano é um novo ciclo, nós somos convidados a refletir sobre o que Deus Ele deseja fazer em nossas vidas, na área espiritual, na área emocional, na área material. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus já deixou tudo revelado que Ele deseja fazer em nossas vidas. E Ele diz na sua palavra que Ele deseja que nós venhamos ter paz, que nós venhamos ter bênçãos sem medidas, que as riquezas, as bênçãos vão nos enriquecer e não vão acrescentar dores. Ou seja, Deus deseja o melhor dele para nós. O que nós precisamos é estar ligado nessa videira. E como eu vou permanecer ligado nessa videira? E eu elenquei aqui alguns pontos importantes, porque João 15,5 nos ensina que a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida material, ela é frutífera. Então você pode ter uma vida espiritual frutífera, você pode ter uma vida emocional frutífera, você pode ter uma vida material frutífera, basta nós estarmos ligados na videira, onde a seiva, porque Jesus é a videira, a seiva passa para nós, a seiva do amor, a seiva dos frutos do Espírito Santo. E a gente vai ver nesse texto que 3 frutos aqui importantíssimos, revelados a nós, que nós podemos usufruir neste ano de 2025, dentre tantos outros ali em Gálatas, nós podemos usufruir. Primeiro, Jesus precisa ser a fonte da nossa multiplicação. O texto está falando para nós e nos ensina que se Jesus for a fonte da nossa multiplicação, Ele é a videira, e se nós estivermos ligados nele, nós vamos crescer, vamos multiplicar espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Assim como os ramos não produzem frutos sozinhos, sem Cristo nós não podemos fazer nada. Agora, o que eu não consigo fazer sem Cristo na minha vida? Eu não consigo fazer aquilo que é correto, eu não consigo fazer aquilo que é certo, eu não consigo fazer aquilo que é honesto, eu não consigo fazer aquilo que é verdadeiro, porque sem Cristo as pessoas fazem muitas coisas, mas que não é correto, que não é verdadeiro, que não é honesto e que não é aprovado por Deus. Por isso, se nós queremos ter um ano aprovado por Deus, nós precisamos que Cristo seja o vital, a necessidade vital de cada um de nós. Amém, queridos? Então, Jesus é a fonte da nossa multiplicação. E quando temos Jesus como origem de tudo, quando Ele é a origem de tudo, abre caminho para a multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Quando nós temos Jesus como origem de tudo, um relacionamento que não tem Jesus como origem daquele relacionamento, a tendência é este relacionamento se enfraquecer. A pessoa que deixa Jesus, e o texto fala de 2 tipos de poda,
Ele fala que as varas que estão nele, ligadas nele, ele vai limpar. Ele vai limpar. Mas as que não estão ligadas, que não estão produzindo frutos, ele vai cortar. Que estão ligadas, mas não estão produzindo frutos. Ou seja, já deixou com que os efeitos daninhos tomassem conta da vida. Então nós precisamos entender que quando temos Jesus como origem de tudo, abre o caminho para a multiplicação na nossa vida. Abra lá no texto de João 15, eu vou abrir aqui. Olha só que interessante esse texto nos ensina, querido. João capítulo 15, versículo 1. Olha só, todos abriram aí? Amém? Vocês estão mais espertos que eu aqui, hein? Diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Então, desde o início, eu preciso entender que no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as pessoas, nós vivemos debaixo de um mundo de hierarquia. E nós precisamos respeitar este mundo de hierarquia. E Jesus está se colocando aqui como alguém que está debaixo de uma tutela de um agricultor. Existe alguém que está acima de nós. E nós, para vivermos bem neste mundo, nos relacionarmos bem, precisamos entender que vivemos num mundo de hierarquia. E Jesus aqui, ele vem falando: olha, eu sou a videira, mas existe alguém que está acima de mim, que é o agricultor, que cuida. Tanto é que quando você vê ali o livro de Tiago, olha só, abra sua Bíblia, Tiago, só para a gente entender um pouquinho aqui rapidamente sobre esse processo de hierarquia. Versículo 1, olha que interessante, queridos. Nós precisamos respeitar isso. Versículo 1 diz assim: Tiago, o que está escrito aí? E de quem mais? Sabe quem era Tiago? Tiago era um dos irmãos de Jesus. Ele não aqui se apresenta falando: olha, eu sou Tiago, irmão de Jesus. Ou seja, eu sou o Tiago que tem autoridade, porque meu irmão é Jesus. Não é assim que a gente faz dando carteirada? Quantas vezes eu já fiz isso? Sou filho do Egídio. Quem é seu pai? Meu pai é do exército. Quantas vezes já dei carteirada assim? Tiago aqui ele demonstra uma humildade. E nós precisamos, se queremos ter Cristo, como meta principal da nossa vida, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo de hierarquia. Jesus ele fala assim: olha, eu sou videira, o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que dá fruto, atira, ponto e vírgula. Uma pausa, ponto e vírgula. Olha, toda vara que está nele, que não dá fruto, quer dizer, ele tira. Toda vara que está nele não dá fruto, ele tira. Mas nós que estamos em Cristo e queremos frutificar, o processo é mais dolorido um pouco, E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Talvez você está passando por um processo, em 2024 você passou por um processo de firmar nos seus negócios, de firmar na sua empresa, de uma capacitação a mais. Foi para que esse processo, nós vivemos aqui o processo do irmão Leandro, de uma certificação, Fabi de certificação, onde a pessoa passa ali por aquele processo, mas eu já conheço o sistema, eu já trabalho com isso. Não, mas é um processo. A Thalita com a sua empresa, 2024 talvez foi um ano de você estar passando por esse processo, de ser podado, de ser limpo, e é doloroso, é um processo doloroso, mas lá na frente isso vai refletir em frutos. Eu creio assim. Por isso eu creio no ano da multiplicação. Por isso eu creio em todas as palavras que foram ensinadas aqui na escola dominical. E mesmo eu não vivendo, mesmo eu não podendo usufruir daquele momento, daquelas palavras que foram lançadas sobre a minha vida de fé, eu continuo crendo que daqui do altar saiu palavras de bênção para a minha vida. E se eu quero frutificar, é continuar crendo. E ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Gente, sabe o que significa esse estar em Jesus? Olha só, que ele é filho de Deus. Você estar em Jesus significa que você está caminhando com aquele que é filho de Deus. Olha o que diz lá em 1 João 4,15: qualquer que confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quando Jesus fala assim: olha, vós estáis em mim, quem estiver nele vai dar fruto. Você está dizendo: olha, eu acredito que Jesus é filho de Deus.
Esse estar em mim significa também que você o recebe como Salvador e Senhor, porque muitas pessoas querem receber Jesus como Salvador e querem trilhar um ano de bênçãos, e muitos irmãos na igreja o receberam como Salvador, agora recebê-lo como Senhor é diferente. Você não só o recebe como Salvador, mas como Senhor, aquele que vai dar a direção, aquele que vai dar a orientação, aquele que vai indicar o caminho e vai fazer com que a provisão chegue até as nossas mãos. Estar em Cristo é você receber como Salvador e também como Senhor, porque lá em João 1,12 está escrito: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Estar em Cristo significa que você faz o que a palavra orienta. Você começa a frutificar e esses frutos começam a se multiplicar, e esses frutos começam a multiplicar, e você vai fazendo o que a palavra orienta, e a palavra diz para você deixar, você deixa, a palavra diz para você cortar, você corta, a palavra diz para você mudar, você muda. Estar em Cristo é você andar conforme a palavra orienta. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João 3,24: e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos é dado. Estar em Cristo é isso, querido. É você reconhecer que você precisa andar orientado pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Estar em Cristo é você andar direcionado pela palavra, é você andar em luz e não em trevas. Estar em Cristo quer dizer que você continua crendo nas boas novas. 1 João 2,24: portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permaneceres no Filho do Pai, no Filho em nome do Pai, em Cristo. Nós precisamos continuar crendo nas boas novas. Mas 2024 eu fiz projetos, 2024 eu planejei, 2024 eu alcancei, mas não alcancei o que eu queria. Continue crendo nas boas novas. A fé, querido, é o firme fundamento daquilo que você espera. Você ainda não está vendo, mas continua crendo. Estar em Cristo é você andar em fé, ainda que o processo fique mais difícil, ainda que o processo seja mais doloroso, a vara que estiver nele. Mas 2024 eu dei fruto, pastor, e estou passando por lutas, estou passando por dificuldade. A poda é dolorosa, limpa. Isso significa que você vai frutificar mais ainda, isso significa que você vai crescer mais ainda. Estar em Cristo quer dizer que você confia e continua andando em comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Nós, se queremos bênção, querido, não tem como eu e você querer que Deus nos abençoe andando isolado. O cristão não foi chamado para andar isolado. O único ser que anda isolado depois que nasce é cobra. E nós não fomos chamados para ser cobra. Nós somos ovelhas, e ovelhas dependem de um pastor. Ovelha precisa de um pastor, e esse pastor é Jesus Cristo. Então confie que tudo que você precisa é estar em Cristo. Tudo que eu e você precisamos neste ano de 2025 está em Cristo. Se você quer algo para a sua vida espiritual, Cristo tem. Se você quer algo para a sua vida emocional, Cristo tem. Se você quer algo para a sua vida material, Cristo tem. Por isso ele fala: olha, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Tudo, querido, envolve tudo, espiritual, emocional e material. Então continue confiando que Deus, Ele tem aquilo que você precisa. As bênçãos da multiplicação vêm para aqueles que permanecem nele. Ele fala que aqueles que estão ligados, frutificando, vai ser limpo. A poda, ela é dolorosa, mas para frutificar mais e mais ainda. Então o segredo, nesse início de ano, nós somos convidados, a desejar fazer que nossas vidas sejam vidas de multiplicação. Mas para isso nós precisamos estar conectados, ligados nessa videira. Segundo, permanecer na videira é a chave. Permanecer em Cristo é a chave. Quantas pessoas nós conhecemos que passou por esse ano de 2024 em nossas vidas e não estão na presença de Deus?
não permaneceram, não suportaram as lutas, as dificuldades. O fato de nós estarmos aqui já significa que nós temos um coração que está pronto para frutificar. Significa que nós temos um coração que está pronto para ser podado, limpo, porque muitos não aguentaram. Então permanecer na videira é a chave, permanecer em Cristo é um estilo de vida. É um estilo de oração, é um estilo de obediência, é um estilo de comunhão. Quando estamos conectados à videira, recebemos os nutrientes espirituais necessários para vivermos uma vida próspera neste mundo. Tudo, antes de acontecer neste mundo, primeiro precisa acontecer no mundo espiritual. Por isso é importante, querido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu costumo brincar com os irmãos, falando, o ano tem 52 semanas, acho que é isso mesmo, né? E já coloque na sua agenda ali, os 52 domingos, estar na presença de Deus, estar congregando com o Senhor. Mas estar na presença de Deus, não estou falando aqui, abrindo exceção, não. É você poder estar com a sua família, estar com aqueles que você ama, estar na igreja buscando ao Senhor, envolvido na palavra de Deus. Onde você estiver, Cristo precisa ser o assunto principal. Não é ser fanático não, querido, mas onde nós estivermos, Cristo precisa ser o nosso assunto principal. Eu gosto muito da cultura, né, do que acontece lá no Oriente Médio. Eu fico linkado ali, procuro ver bastante vídeos, mesmo porque eu tenho um pouquinho de descendência, né, libanesa, e eu estava vendo aquele pessoal daquelas grupos jihadistas ali. O cara, uma semana antes, estava ali com a sua família, o líder de um grupo lá, quando foram invadir a Síria em 2011, 2012, e ele estava ali com a sua família, líder e tal. Na outra semana ele já estava colocando um monte de bombas para explodir, para matar 20 do outro exército inimigo, mas ali com a fé deles, buscando da forma deles, do jeito deles, e ele indo com uma certeza e uma convicção do que ele ia encontrar depois daquela explosão, depois da morte. E muitas pessoas às vezes estão na igreja, estão em Cristo, mas não tem certeza que um dia a palavra de Deus está falando para nós vamos encontrar com o Senhor, em um local onde não tem choro, não tem dor, não tem agonia, não tem tristeza. Nós precisamos ter essa convicção, mas para isso eu e você precisamos estar em Cristo, precisamos permanecer na videira, porque se nós não permanecermos, as tempestades, os ventos vão nos tirar da presença de Jesus, nós vamos sair fora da videira, e não vamos estar nele. Permanecer em Cristo é um estilo de vida, obediência e comunhão. Quando estamos conectados à videira, recebemos os nutrientes necessários para frutificar. Olha só, o versículo 6, João capítulo 15, se alguém não estiver em mim, lembra que eu falei o que era estar em Cristo, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha só o primeiro fruto que eu e você colhemos quando nós estamos permanecidos. Nós teremos as nossas orações respondidas. Olha que maravilha. Você em 2025, colocar ali os seus alvos, os seus projetos, você vai receber aqui, projetando com fé, os pedidos de oração. E o texto está falando aqui para nós, que se nós pedirmos para o Senhor, tudo o que quiser será feito. O primeiro fruto que eu e você recebemos aqui desse texto, é as nossas orações respondidas. Então coloque os seus alvos, o que você deseja para 2025. Essa semana que passou, eu estava meditando sobre isso, sobre as coisas que nós colocamos quando casamos, há 30 anos atrás. Em um ano, nós alcançamos tudo, nós conquistamos tudo, porque nós estamos em Cristo, né? Nós estamos em Cristo, naquele momento, já quando casamos, já estávamos em Cristo, e estamos até hoje. Então o primeiro fruto que eu e você vamos colher, é o fruto da oração respondida. Ele também nos mostra que não só a oração respondida nós vamos colher, mas também nós vamos colher o fruto do amor. Olha o que diz lá no versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor.
Se nós então permanecemos neste amor, que Jesus foi amado pelo Pai, e Ele agora transfere para nós, ainda que estejamos no deserto, a presença dEle não vai faltar. Ainda que possamos olhar para a circunstância do mundo, o Senhor não faltará, porque Ele é o nosso pastor. O primeiro fruto é a oração respondida. O segundo fruto que a gente vê no texto é o amor de Deus conosco. E onde você estiver, a graça do Senhor vai te acompanhar. Estar em Cristo, olha só no versículo 11: tenho-vos dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja qual seja alegria. Nós queremos viver um ano de 2025 com orações respondidas, sim ou não? O amor de Deus conosco, sim ou não? Mas também alegria. Então nós vemos aqui que nesse texto já traz para nós 3 frutos maravilhosos que eu e você podemos usufruir estando em Cristo. Por isso é muito importante, querido, nós entendermos que quando Cristo é o centro das nossas decisões, nós teremos um ano abençoado na presença dEle. Terceiro, a multiplicação acontece no tempo certo. Quem é o agricultor? Trabalha no seu tempo. Deus tem um tempo, há tempo para todas as coisas. Ele poda para que os ramos produzam mais frutos. E a poda ela é dolorosa, mas é necessária para a multiplicação. Então nós precisamos confiar em Deus nos processos, mesmo em meio às dificuldades. E aqui eu quero levar você lá em Gênesis capítulo 22. Olha só, quero analisar com você esse texto. Gênesis capítulo 22. A história de Abraão. Deus chama Abraão para o sacrifício de seu filho Isaque. Olha o processo que Abraão passou. E muitas vezes nós queremos ser abençoados, nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não queremos passar pelo processo. E o processo é inevitável, precisamos passar por esse processo. Eu estou citando aqui, não me deu autorização, mas eu vou citar o exemplo do Leandro aí, né? Depois ele vai cobrar os royalties, né? O Leandro passou por um processo que ele já avisou. Em outubro, novembro, olha, temos uma certificação lá na empresa. O Leandro trabalha com segurança digital para bancos, né? E essa certificação, ela é uma certificação que exige muito. Passou ali, dedicando, estudando, batalhando. Primeira tentativa não deu certo. Ô Senhor, sou dizimista, sou ofertante, trabalho na tua casa, não deu certo. A primeira coisa que o ser humano questiona é isso, né? Principalmente quando a questão é financeira. Como se Deus tivesse a obrigação. Não, vou estudar mais, vou continuar estudando mais. Segunda tentativa, passou. Então, esse processo foi doloroso? Foi. Abriu mão de muitas coisas que gosta de fazer, quer dar aula, quer ensinar, quer cantar, louvar, tocar. Mas agora em 2025 vai colher os frutos, eu tenho certeza, Leandro. Você vai colher, e não vai colher com a mão, não vai colher no bolso, em nome de Jesus, porque você se capacitou ainda mais. Mas teve que passar pelo processo, porque aquele que não quer passar pelo processo é cortado, é tirado. Mas e se eu também, no caso nosso de empresa, se eu sair, você saiu mais capacitado ainda do que muitos. Então o processo, olha só o que acontece aqui em Gênesis 22, alguém que lá no capítulo 12, recebeu uma promessa, alguém que lá no capítulo 15, esta promessa foi ainda mais enfática, que ele seria pai de multidões, mas olha só o que ele precisou fazer, para que esta promessa se cumprisse. Gênesis capítulo 22 diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Se você quer frutificar em 2022, o primeiro passo seu, esteja à disposição de Deus. Deixa Deus te usar. A quem enviarei? Envia a mim, profeta Isaías. Envia a mim. Quando ele então se posicionou, ele viu que ele ainda precisava ser curado. E Deus o curou, Deus o purificou. Mas ele foi enviado pelo Senhor. Então nós precisamos estar prontos para atender o chamado de Deus em 2025. Quer ser abençoado? Esteja pronto para atender o chamado de Deus. E esse chamado, querido, muitas vezes largue mão disso.
afaste daquilo, deixe isso de lado, tenha uma vida santa, tenha uma vida correta, tenha uma vida justa. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser este homem, eu quero ser essa mulher, eu quero ser. Diz que Abraão diz então, eis-me aqui, se prontificou. Se você quer multiplicar em 2025, prontifique, não fique esperando, mas daqui um mês, daqui não, mas será que o chamado, não, eis-me aqui, estou aqui. E uma vez que você disse, eis-me aqui, agora vem a direção de Deus. Porque muitas vezes nós nos posicionamos, muitas vezes nós queremos. Quantas pessoas estão fazendo votos para 2025? Eu vou deixar isso, eu vou fazer aquilo. Mas na hora, Senhor, espera mais um pouco. Senhor, não estou preparado. Então Deus chamou, Ele falou, eis-me aqui. Quantos aqui querem multiplicar, quer frutificar nesse ano 2025? Em todas as áreas. Então Deus vai te dar a direção. E a direção é, e disse Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho. Deus sabia que Abraão tinha um filho. Não, Abraão tinha dois. Abraão tinha Isaac e tinha Ismael. Deus não errou na contagem. Mas o propósito, o projeto era para Isaac. Este filho que era o filho da promessa. E Deus falou, toma o seu único filho, o filho que está residindo com ele, que está morando com ele. O seu único filho. Deus sabe aquilo que nós temos. Deus não errou o endereço quando Ele te chamou. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você passou. Deus sabe aquilo que tem de melhor para nós. Nós precisamos continuar confiando e crendo como Abraão creu. Deus sabia que Isaac era o único filho de Abraão, o filho da promessa. Ismael já tinha ido embora, com outro propósito, porque nasceu de uma forma que não era para nascer. Sara não soube esperar o tempo. E todas as vezes, se você quiser ter problema em quem quer ter problema em 2025 aí? Ninguém, né? Então não antecipe aquilo que Deus tem preparado no tempo certo para a sua vida. Não antecipe. Porque Sara, ela antecipou aquilo que Deus tinha preparado para ela no tempo certo. Deus tem no tempo certo algo preparado para mim e para você. E ele continua dizendo assim, olha, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha que processo, querido. Ele se posicionou, eis-me aqui. Agora vem um direcionamento de Deus. Quer ser aprovado? Deus vai dar um direcionamento. Agora, Abraão, olha só, pega o seu filho e vai oferecer em holocausto para mim. Ofereça o seu filho em sacrifício para a minha vida. Abraão pegou a lenha, Abraão pegou ali o jumento, tomou 2 moços com ele e foi então. Eu fico imaginando nesses 3 dias, o que passou na cabeça de Abraão. Mas ele obedeceu a ordem de Deus. Ele havia dito lá, eis-me aqui, Senhor. Agora Deus deu a direção. Queridos, a nossa vida tem que ser vivida por fé. Muitas coisas que nós vamos conquistar em 2025 é da fé natural. A fé natural é você trabalha, você vai conseguir comprar. A fé natural, nós sabemos que ao terminar o culto, voltaremos para a nossa casa, temos uma casa nos esperando ali, uma cama, um quarto, uma comida. Esta é a fé natural. Mas muitas coisas vão vir nas nossas mãos pela fé espiritual. Eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. Eu não estou vendo, mas eu continuo confiando. Eu não estou vendo, mas eu continuo buscando, porque eu sei que Deus vai prover para a minha vida. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Deus não é um relojoeiro que deu corda no relógio e está esperando ela acabar, não. Ele está no controle de todas as coisas, e a palavra fala que um dia nós voltaremos a encontrar com Ele. Então nós precisamos continuar nessa fidelidade, crer nessa fidelidade. Então levantou-se pela manhã, ele disse, eis-me aqui, vou fazer, não vou esperar não. Deus pediu, eu vou fazer. E quantas vezes nós negligenciamos em 2024 o pedido de Deus? Deus está pedindo um único filho de Abraão, e eu e você temos um filho que Deus quer muito. Todos nós temos um filho que Deus quer muito. Na velha aliança, muitos tiveram dificuldade de entregar esse filho para Deus, e pereceram no deserto.
Deus quer o nosso coração. Esse é o filho que eu e você precisamos entregar para Deus, o nosso coração. Porque a partir do momento que nós entregamos o nosso coração, a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai pedir coisas, mas por detrás desse pedido tem uma bênção. Deus pediu algo difícil para Abraão, mas ele estava disposto a obedecer, e depois dessa obediência, Deus o abençoou ainda mais. Olha que dificuldade. Versículo 4, que é o terceiro dia, Abraão, levantou seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias que viu ainda de longe, no terceiro dia. E disse a Abraão, seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Tem muita gente que às vezes está perto da bênção. Deus tem uma promessa, a promessa está para se cumprir, mas é para ele ficar quieto, e ele traz um jumento junto com ele. É para ele ficar quieto e ele fala com o jumento, transmite a mensagem, não, fiquem aqui vocês, e o jumento também, não quero que o jumento faz barulho. Pensa num bicho barulhento, é jumento. E muitas vezes nós queremos que nosso Deus haja, mas em meio a um barulho. Não, Deus quer falar conosco muitas vezes no silêncio. Elias passou um vendaval, barulho, terremoto, mas que na brisa suave Deus falou com ele. E Abraão disse, olha, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Isso é fé, querido. Deus havia pedido para ele o filho. Ele não compartilhou com ninguém. Existem coisas que nós não podemos compartilhar com ninguém, a não ser com alguém que compartilha a mesma fé com você. Igual alguns irmãos já compartilharam, os que têm empresa, têm negócio, às vezes chega, pastor, estou com esse projeto, glória a Deus, vamos orar, vamos ali buscar o Senhor, e Deus abençoa. Então tem coisas que você não deve compartilhar com ninguém. Esses moços aqui eram alguém do cuidado de Abraão, era alguém próximo de Abraão, mas ele não compartilhou. Você quer receber bênção em 2025? Escolha pessoas corretas para andar com você. Escolha pessoas boas para você poder compartilhar os seus sonhos, os projetos de Deus. Muitas vezes nós perdemos. A Bíblia fala de Ezequias, que perdeu um reino porque compartilhou aquilo que não era para compartilhar com outros povos. É muito sério, queridos. Nós não somos aqui, como é que chama esse pessoal que tem simpatia? Como é que chama? Não pode falar isso, que deve ter uma superstição, né? Eu me lembro que quando não era crente, lá em casa tinha aqueles arbustos cheios de espinhos, chama de coroa de Cristo, né? Quando secava, diz que o mal não conseguiu entrar na casa, passou ali, né? Umas coisas loucas assim, supersticioso. Nós não somos supersticiosos, mas tem coisas que nós não devemos abrir nossa boca não e falar, não, é você e Deus, você pode orar a Deus. Não, mas pastor, também não seja crente supersticioso. Não, pastor, tem uma bênção. O que foi, irmão? Está conversando com alguém de Deus? Não posso contar, senão o diabo vai escutar. Não, querido. Não podemos ser assim também, porque maior é aquele que está em nós, né? Não, se ele escutar, ele vai interromper os planos de Deus? Jamais, mas tem pessoas que ao invés de te impulsionar, ao invés de te mandar para frente, te levar você para frente, ele vai colocar coisas na sua cabeça que vai minar a sua fé. Por isso que Jesus está falando, olha, as varas que estiverem em mim dar frutos, vai ser podada, vai ser limpa. As que não estão dando frutos, vão ser cortadas, porque elas podem impedir as que dão frutos, porque elas vão sugar aquilo que era para outra que estava frutificando, e pode minar a força da outra, e levar as outras também não frutificar. Então quando a gente não compartilha com alguém, não é por medo, não, é porque são pessoas que podem minar. Será que vai dar certo? Aí você já vem com aquela interrogação que não existia na sua cabeça. Olha, fulano começou, mas não deu certo. Puxa vida, aí você vai, vou pesquisar o que esse fulano fez. Não. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Abraão não compartilhou. E se você quer viver um ano de multiplicação, muitas coisas às vezes você tem que fechar sua boca e não levar jumento com você. Jumento é para carregar peso, né? Versículo 6, e tomou, do 6 ao 8, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos.
Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta difícil, querido, para aquele que não tem fé. Que pergunta difícil. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Isso é convicção, querido. Isso é convicção. Lembra lá de Marcos 11, 24. Peça e já viva como se tivesse conquistado aquilo que você pediu. Deus vai providenciar, meu filho. A fé de Abraão aqui foi esticada ao máximo. A fé foi esticada ao máximo, porque Deus quer nos aprovar, e talvez nesse ano de 2025, antes da sua bênção chegar, Deus vai esticar a sua fé ao máximo. Estou caminhando, mas pai, cadê? O menino já entendia sobre o holocausto, o menino já entendia sobre o sacrifício. Pai, mas cadê o animal? Deus proverá. Eles já viviam em meio a sincretismo religioso que ofereciam filhos como sacrifício. Já havia comentários, mas Deus proverá para si o cordeiro. Queridos, deixa Deus esticar sua fé nesse ano 2025. Deixa Deus esticar sua fé. E às vezes este esticar sua fé, como eu disse antes, vai ser algo que você gosta muito e tem que deixar. Algo que dá prazer, você tem que abrir mão. Deixa Deus esticar sua fé. Em 2025 você vai ver as providências de Deus na sua vida. Existia uma promessa que em ti farei uma grande nação, multidões, mas agora o único filho. E veja que Jesus é da genealogia de Abraão. Olha o tanto de filhos que Deus fez por intermédio de Abraão. O seu único filho. Olha o versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui, estou pronto para ouvir, assim como eu ouvi a orientação no início, estou pronto para ouvir a orientação no final. E é assim, querido, não, já cheguei até aqui, agora eu consigo resolver. Não, sem mim nada podeis fazer. Cheguei até aqui porque tem as mãos de Deus, e vou terminar porque estou debaixo das mãos de Deus. Cheguei até aqui, não, agora eu resolvo. Aí esquece de pedir a Deus a direção, aí vai e embaralha tudo. Quantas vezes no trabalho, ou às vezes eu perco algo em casa ali, estou procurando, não acho, e ali vou ficando um pouco meio agitado, aí eu falo assim, não estou achando. A primeira coisa que ela fala: já orou a Deus? Gente, é batata, você ora a Deus, dali a pouco vem o insight e você já acha já aquilo. Ou seja, nós precisamos, e até o final, Abraão disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, novamente, o teu único filho. O segredo na obediência, querido, estar em Cristo é você viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. É oração respondida, e não é oração de 1 hora, não. Elias era alguém que orava. A oração de Elias, você vai ver lá, não dura 1 minuto, 2 minutos, e Deus respondia, o céu se abria, porque é uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e nós vamos viver em 2025 momentos maravilhosos. Sábado agora tem as mulheres que inspiram, vai ter depois com os homens, são momentos maravilhosos, mas a nossa vida não pode ficar restrita nesses momentos, é vida diária com Deus. Vai ter encontro com Deus, opa, maravilhoso, você está ali, mas a sua vida não pode ser baseada somente nesses momentos. É vida diária com Deus, das 7 à meia-noite, todos os dias. É vida diária, é vida diária. E não me negasse o teu único filho. O filho que Deus pede para nós é o nosso coração, querido. Deus tinha dificuldade para lidar com o povo da velha aliança por causa da dureza do coração.
Quando a palavra de Deus fala, mas por que Moisés deu a carta de divórcio? Deus fala assim, o divórcio não foi um projeto de Deus, mas foi por causa da dureza do coração do homem. E Deus é aquele que pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. E Ele quer receber de nós esse coração para que as bênçãos dEle nos alcancem. A videira é uma única árvore, ela pode dar muitos frutos, muitos galhos, muitos ramos, ela pode frutificar-se de várias maneiras. E fala-se de alegria. Então levantou Abraão, versículo 13, os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar. Deus vai preparar para você o carneiro que você precisa, para que o milagre aconteça na sua vida. Basta nós obedecermos, basta nós crermos. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Eu creio que 2025 vai ser um ano que você vai chamar, o Senhor proveu, o Senhor proveu, na minha área espiritual, na minha área emocional, na minha área material. Creia que este ano vai ser o ano que você vai chamar, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Comece 2025 crendo nessa multiplicação. O que você está precisando para o Senhor prover, Ele vai prover. Na hora que você abrir os olhos, desde que você cumpra os passos, você vai cumprir, você vai usufruir das bênçãos de Deus. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, versículo 15, e disse, por mim mesmo jurei. Olha só, querido, Deus, o Senhor, falando, olha, não tem nada maior, eu vou jurar por mim mesmo, porquanto fizeste esta ação, e não me negasse teu filho, teu único filho, novamente falando, que deveras te abençoarei. Olha só o que Deus vai falar para você em 2025, você cumprindo tudo, nós cumprindo tudo, fazendo tudo que Deus pediu. Olha só, olha que bênção, recebe isso aí, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A minha família, a sua família estão debaixo dessa bênção. Nós estamos debaixo. Agora o que eu e você precisamos é frutificarmos, é estarmos em Cristo, é frutificarmos dentro de casa, no trabalho, na faculdade. É o que é frutificar, é onde eu e você estiver, as pessoas verem Cristo em nós. E muitas vezes você não vai precisar falar nada, basta o seu comportamento, basta a sua atitude, basta a sua maneira de ser. E você vai ver que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. As bênçãos do Senhor vão nos alcançar, mas para isso eu e você precisamos estar em Cristo. E diz o texto no versículo 19, então Abraão tomou seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e ali habitou em Berseba. Queridos, Deus quer nos abençoar neste ano de 2025, eu tenho certeza. E Deus não quer que nós tenhamos frutos temporais. Deus não quer que neste ano de 2025, seu janeiro seja uma bênção. Você está aqui em cima, mas fevereiro lá embaixo. Deus não quer que a nossa vida seja uma vida oscilante, não. A vida do cristão tem que estar sempre numa curva ascendente. Deus quer que nós venhamos ter frutos que permaneçam. Então, nós precisamos investir nas coisas que têm valores eternos. Nós precisamos investir naquilo que tem valor eterno. Se nós queremos que o nosso fruto permaneça, nós precisamos investir nos nossos filhos, que é algo que tem valor eterno. Nós precisamos investir na nossa salvação, é algo que tem valor eterno. Por isso eu te convido, dia 12 começa a escola bíblica dominical, né? Venha aprender a palavra de Deus, invista naquilo que tem valor eterno, nos seus filhos, para que eles possam crescer ouvindo a palavra, e os filhos dos filhos, e a geração vai sendo abençoada. Nós precisamos investir naquilo que tem valor eterno. Nosso relacionamento íntimo com Deus nos dá paz, nos dá direção, nos dá crescimento espiritual. Então invista naquilo que tem valor eterno. Aleluias. Deus tem uma promessa para mim e para você, querido. E essa promessa é que a nossa família será uma bênção aqui nessa terra. E eu quero concluir dizendo para você, viva de forma que exalte o nome de Deus. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, vi que você agora tem temor, vi que você me teme.
A palavra do Senhor fala que em tudo, Salmo 103, versículo 1, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Que nesse ano de 2025, tudo que há em nós, bendiz o nome do Senhor. Eu tenho certeza que as pessoas verão Cristo em nós e desejarão a nossa vida. Olha, eu quero muito viver como você vive. Eu quero muito ter isso que você tem, essa paz que excede todo o entendimento. Jesus prometeu para nós vida abundante. É uma vida que ninguém pode dar, somente Ele pode dar. Jesus prometeu para nós, se nós estivermos nele, e nós não nos moldarmos conforme este mundo, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele em 2025. Mas para isso eu preciso apresentar meu corpo como sacrifício, santo, agradável, culto racional, onde eu ouço a palavra de Deus e não saio na emoção, mas saio com o desejo de aplicá-la na minha vida. Saio com o desejo de frutificar na minha vida. Então, que nesse ano de 2025, seja um ano de frutos abundantes para a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E Jesus nos chama para termos uma vida que permaneça nele. Ele fala que, se nós estivermos nele, nós vamos pedir tudo, as nossas orações são respondidas. E nós vamos estar diante desse amor que cuidou de Jesus no deserto, que cuidou de Jesus por onde passou, que cuidou de Jesus na crucificação, cuidou. Um amor que fez com que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Nós também teremos esse amor. E acima de tudo, um lar com alegria, um lar com paz, que excede todo entendimento. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a entregar sua vida completamente a Cristo. E permitir que Ele multiplique suas bênçãos em todas as áreas. Abraão, quando foi chamado, ele não tosquenejou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. O ano novo é um ciclo novo. Eu sei que muitos irmãos aqui, muitos que não estão aqui presentes, tiveram anos difíceis, em algumas áreas. E neste ano não quer ter dificuldade nessas áreas, e eu creio que Deus vai transformar. Eu creio que Deus vai mudar. A multiplicação ela acontece no tempo certo. A poda ela pode ser dolorosa, mas é necessária para a multiplicação. Deus olhou para Abraão e viu que estava ali um homem que estava com o coração voltado para ele, antes de ter Isaque, porque quando Deus fala, sai do meio da tua parentela, do meio da tua casa, do meio da tua família, e vá para um lugar que eu te mostrarei, Abraão obedeceu, antes de ter Isaque. Isaque entrou na vida de Abraão, ele continuou com o coração obediente a Deus. Não deixe com que as bênçãos que vão chegar na sua vida em 2025, tome o lugar de Deus na sua vida. Seja obediente, antes das bênçãos e depois que as bênçãos chegarem. Porque aquilo que Deus deu para nós, é para compartilhar da nossa família, e também compartilhar com os irmãos. Abraão amava a Deus antes de Isaque, continuou amando a Deus depois de Isaque. Ele não deixou com que as bênçãos que Deus deu para ele mudasse a sua maneira de caminhar. Eu quero orar com você, mas eu quero fazer aqui um apelo. Primeiro convite que eu quero fazer é você, que se tiver alguém aqui no nosso meio que está desviado, que está afastado, que o Senhor tem falado, mas você não tem se prontificado como Abraão, eis-me aqui, como Isaías, envia-me a mim. Você tem protelado e hoje Deus te trouxe aqui, e Ele está te convidando a você a renovar com Ele, aquilo que um dia você fez, entregou sua vida para Ele, mas em um determinado momento, Ele deixou de ser Senhor da sua vida, você só teve como Salvador. E Ele quer ser Salvador e Senhor, aquele que dá direção e aquele que tem vida abundante para te dar. Se porventura tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou que está desviado do caminho do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. E eu creio que 2025 vai ser um ano diferente na sua vida. Eu creio que 2025 o Senhor vai abrir portas onde você nem imagina. Eu creio que 2025 será um ano de bênçãos, assim como uma única videira
pode dar vários frutos, e esses frutos, vários ramos, a sua vida será abençoada, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus que põe excelência, é um Deus que vai além, é um Deus que mesmo diante dos nossos inimigos, Davi fala, faça com que o meu cálice transborde, é um Deus de transbordar nas nossas vidas. Se porventura tem alguém que não aceitou Jesus, ou que está desviado do caminho do Senhor, e quer vir na frente, nós vamos estar orando por você. Todos nós um dia fizemos isso, todos nós, e o nosso Deus tem coisas grandes para nós. Mas se todos aqui são cristãos, eu quero dizer para você, viva em obediência à palavra de Deus, esteja ligado nessa videira que é Jesus, para que a seiva espiritual transfira para você, que é os galhos, nós que somos os galhos, e nós possamos frutificar, e frutificar para abençoar outras vidas. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, é no Teu nome santo que eu te agradeço por esta palavra. Peço, ó Pai, que o Senhor venha frutificar na vida de cada irmão, cada irmã, cada um que entrou aqui nesta noite, e aqueles que estão viajando, Senhor, que estão de férias, ó Pai, onde eles estiverem agora, estejam com eles, guardando, protegendo, cuidando, frutificando, ó Pai, não deixando com que impurezas, com que coisas ruins venham, ó Pai, penetrar na sua vida, mas que possamos juntos, ó Pai, ter os ouvidos afinados, para ouvir a Tua voz, Senhor, e entender aquilo que o Senhor nos pede, e ainda aquilo que o Senhor nos pede, possa ser algo, ó Pai, que nos custe muito, Senhor, mas servir ao Senhor, vai, ó Pai, nos custar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe todos os lares, todas as famílias, todos os projetos para 2025, eu creio que 2024 foi o ano de caminhada, ó Pai, para o monte, Senhor, foi o ano, ó Pai, de oferecer o sacrifício, foi o ano de apresentar o Isaac, Senhor, mas 2025 seja o ano da colheita, em nome de Jesus, colheitas espirituais, colheitas emocionais, colheitas materiais, eu creio, Pai, em nome de Jesus, se porventura tem alguém desempregado, abra as portas do emprego, se porventura tem alguém precisando de um aumento, Pai, de uma promoção, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, interceda, ó Pai, pedindo ao Senhor para que promova, para que ele possa ser abençoado na sua vida material, e assim também, ó Pai, a tua casa, em nome de Jesus. Abraão, quando oferece Isaac, Senhor, ele oferece Isaac como sacrifício, e todo sacrifício é pensando num coletivo, ó Pai. Então que o Senhor abençoe, Senhor, cada um, cada família, cada lar aqui representado, aqueles que estão voltando das férias, guarde, proteja nas estradas, Senhor. Nós, ó Pai, que estaremos viajando, guarde, proteja, aqueles que estarão participando da campanha, Senhor, eu creio, ó Pai, que milagres nós vamos viver em 2025, assim como Abraão viveu, Senhor, e assim como a Tua palavra diz, que teremos as nossas orações respondidas se estivermos ligados no Senhor, que teremos o cuidado e o amor do Senhor se estivermos ligados no Senhor, e que teremos alegria dentro da nossa casa, alegria na nossa vida, alegria no nosso trabalho se estivermos ligados no Senhor. Eu creio nesta palavra, Senhor. Estar no Senhor é continuar crendo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, é continuar crendo, porque o Senhor provê. No momento final, o Senhor proveu o cordeiro para Abraão sacrificar, mas ele precisou levantar as mãos, ele precisou imolar, ó Pai, ele precisou estender Isaac, ó Pai, e amarrá-lo ali no altar. No momento final a Tua provisão entrou, e eu creio que o Senhor tem provisão para todas as famílias aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, queridos.